Tenho de ouvir bem. Se houver algum problema, estou aqui a olhar para o chat. Se houver algum problema, digam com o som. E se houver um barulho esquisito, são os meus cães. Estou em casa e são os meus cães a ladrar, porque eles ladram, toda a gente passa. Uh, Alexandre, quer dizer, Alexandre tem um estilo de apresentar estas coisas que é único, não é? Portanto, de repente fiquei meio comprometido. É verdade que sou professor, mas eu aqui, a Alexandra esqueceu-se daquilo que é se calhar a coisa mais importante aqui, é que eu também sou membro da BAD e com as cotas em dia. Portanto, sou aqui mais que outra coisa qualquer, espero que me vejam como um colega, que para mim é sempre uma grande honra. É verdade, sou membro da BAD. Passei por baixo da porta. Ora bem, então vamos lá ver. Tentar falar aqui um pouco sobre isto. Eu vou partilhar aqui o ecrã, tenho aqui uma apresentação que espero que seja curta, mas a esta hora da noite a gente nunca sabe bem o que é que isto vai dar. Ah, portanto, vamos lá ver. Pelo menos os slides não são muitos, porque a ideia é realmente não os incomodar. Ah, e, ótimo, espero que esteja. Estão a ver isso mesmo, estão a ver os slides certos. Pronto. Então, eu vou tentar criar aqui uma perspectiva da questão, mas que aviso já que é uma perspectiva muito pessoal, minha. Portanto, é com estes dois chapéus que eu posso pôr na cabeça, né? De um lado, o membro da BAD, que até. E do outro lado também o do engenheiro informático, e já agora três, né? Porque o outro é académico, já são três chapéus, porque isto de ser engenheiro e académico são coisas diferentes. Portanto, até na minha personalidade é uma dualidade. Vamos lá, tentar perceber todo o que é que estamos a falar. Da primeira nada, começar como tentar criar uma imagem visual da coisa, não é? Hoje em dia, qualquer organização, aquilo que nós chamamos dos sistemas de informação, até já são na sua grande maioria web, não é? Portanto, ainda temos muitos sistemas de informação em que nós temos nos nossos computadores, portanto, quase toda a gente, hoje em dia, organizações que utiliza, que acede a sistemas de informação, usa computadores pessoais ou qualquer coisa. Portanto, há alguns sistemas que nós temos um software especial instalado no computador para aceder ao serviço, mas na realidade cada vez mais são que nós chamamos web-based, não é? Que funciona nas intranets, etc. Mas também cada vez mais as organizações começam a ter esses servidores na web. E portanto cada vez mais tudo isto é ubíquo, não é? E depois também, especialmente a partir desde o Covid para cá, que se instalou o hábito do teletrabalho. Depois também existe o hábito do que nós costumamos chamar do bring your own device, que é as pessoas entram para o trabalho adentro com o seu computador debaixo do braço e dizem eu quero usar o meu computador aqui no trabalho. Portanto, tudo isto tentado a criar uma força uh, que faz com que grande parte no futuro, praticamente todos os sistemas de informação serão web-based. Uh, Agora, estão alojados nos servidores da cloud. Quando em alguns casos será aquilo que nós chamamos de cloud pública, portanto as Amazonas, Microsoft, etc. Pronto, em outros casos serão clouds privadas, portanto as próprias organizações, e quando digo aqui organizações, falando de câmaras municipais, eventualmente as grandes câmaras municipais, mas nas universidades portuguesas isso já começa a ser um facto, portanto têm as suas próprias infraestruturas de cloud, que têm a mesma tecnologia que têm as Amazonas, Microsoft e isso, e portanto funcionam da mesma maneira. Portanto as pessoas usam, acedem àquilo através da internet. Portanto, ainda há muitos sistemas legados de computador debaixo da secretária, né, o servidor debaixo da secretária. Isso não vai desaparecer tão depressa. Mas o paradigma é o mesmo, que é o quê? Nós temos, essencialmente, temos dois tipos de conteúdos. Podemos falar agora, falando aqui do ponto de vista para pessoas que estão habituadas a lidar com a informação, que é aquilo que eu vos convidava a pensar, né? Os conteúdos estáticos e os conteúdos dinâmicos. Portanto, os conteúdos táticos é aquilo que vem na esteira da tradição do D da BAD, não é? Os documentos. Portanto, coisas que nós fechamos os olhos e temos uma imagem física deles até, e que no mundo atual já não é o dossiê na prateleira, mas é o PDF, é o Word e essas coisas. E temos uma imagem que diz que aquilo está num fecheiro, está guardado num fecheiro qualquer, tem um formato, portanto aqui já começamos a ter problemas. Portanto, antigamente nós tínhamos dossiês em que tudo o que estava nos dossiês, de uma maneira ou outra, estava em português, e a gente conseguia entender aquilo e o papel, mais ou menos a cor do papel era tudo igual, e aqui já temos um problema, não é? Nós podemos ter o mesmo contrato em Word e em PDF, o que é quase em linguagem informática e em duas línguas diferentes.
Isso é só o começo, né? Podemos ter mais coisas depois a partir daí. Depois, para complicar ainda mais, esse contrato até pode estar na realidade aquilo que está autenticado e que as finanças podem ir auditar e alguém. Na verdade, se calhar nem sequer é um objeto físico nesse ponto de vista, é um conjunto de dados numa base de dados, com mais um conjunto de coisas que nós chamamos de metadados, que são o registro de um determinado dia, uma determinada hora, alguém deu uns cliques para autorizar o contrato. Depois há umas coisas que chamam uma chave digital que está associada, também é uma forma de metadados. E tudo isso está numa caixa preta muito misteriosa, que nós chamamos o servidor, e que, na verdade, quando nós queremos às vezes ver o PDF daquele contrato, ele até é gerado em tempo real. Então nós clicamos no botão, aquele PDF não existia e naquele momento é criado. Uh, Portanto, isto só para mostrar a coisa com esteroides, não é? Portanto, o que é que nós temos aqui? Portanto, temos aqui. E depois temos situações em que as coisas estão acessíveis direto, facilmente nas bases de dados, mas depois temos também organizações, as câmaras municipais são exemplos disso, não é? Coisas que estão acessíveis online, tipo coisas SharePoint, mas também há outros servidores para gerir conteúdo, e que muitas vezes têm estruturas extremamente complexas, não é? Sejam dinâmicas, sejam estáticas. Portanto, tudo isto cria uma confusão que eu, aqui usando o mesmo boneco, mostro desta maneira, não é? Portanto, de um lado, do que chamamos os espaços estáticos, temos uma multiplicidade gigantesca de formatos de dados, e podemos pensar também no som, vídeo, hoje em dia é comum, portanto, nós estamos, neste momento está a ser feita uma gravação desta sessão que irá gerar um ficheiro multimédia, não é? Com som e vídeo. Pronto, e acabado, provavelmente irá armazenar alguns, portanto, passará a ser um artefacto de informação da base. Do ponto de vista de tecnologia, portanto, se calhar muitas das pessoas aqui não têm consciência disso, mas a tecnologia hoje em dia está longe de ser a este nível do que respeita aos servidores homogénea. Ela própria também é muito heterogénea. Portanto, muitos dos serviços que até, e cada vez mais, nós vamos consultar, vocês vão consultar nas vossas câmaras municipais, internamente, as bases de dados das coisas, vão ser feitas com múltipla tecnologia. Portanto, houve um momento aqui nos anos 80, das informatizações, há 30, 40 anos, em que havia um certo caos, mas que depois levou para uma uniformização, os Microsofts e certas coisas. Com a web, isso voltou outra vez a ser um pouco heterogéneo. Portanto, e as razões são puramente tecnológicas. Okay? Portanto, que a facilidade com que hoje em dia é fácil programar determinados tipos de coisas, a tecnologia que se utiliza, linguagens de programação, de registro de ficheiros, torna muito mais fácil. Portanto, como nós costumamos dizer no técnico, na informática, não é? Uh, Todos os clientes dos engenheiros informáticos querem uma base de dados e eles não sabem que a maior parte das aplicações que se fazem hoje em dia, nem sequer, que gerem grandes quantidades de dados, nem sequer têm base de dados. Gera-se informação, mas nós não chamamos aquela maneira de gerir base de dados. Mas isso agora, para passar. Mas é perfeito, é normal as pessoas continuarem a chamar a base de dados. Tenho aqui a minha base de dados disto e a base de dados do outro. No entanto, são dados, são formas de gerir dados hoje em dia, nem sequer são formas que eu diria por serem muito sofisticadas, podem ser muito heterogéneas. Ok? Há muitas maneiras de gerir os dados hoje em dia. O catálogo das técnicas de informática permite fazer aplicações informáticas com diferentes níveis de complexidade e com muitas soluções para armazenar esses dados. Para ter esses dados que depois, quando carregamos nos botões do browser, geram documentos, né? Coisas a que nós chamamos de documentos. E agora não, não vamos discutir isto em grande detalhe, senão nunca mais saímos daqui, né? Mas esta é a ideia geral. E, portanto, para começar, este é o desafio, não é? Portanto, o que isto quer dizer é, antes de ser um desafio, e agora é provavelmente o meu primeiro tema de discussão e para vos pôr a pensar, antes disto ser um desafio de arquivo, é em si um desafio de gestão de informação. Portanto, eu diria que, antes de tudo, é a responsabilidade do senhor ou da senhora excelentíssimo Presidente da Câmara ter consciência disso e dizer: eu tenho à minha responsabilidade uma organização que funciona de uma certa maneira e, nessa forma de funcionar, existe esta coisa que nós chamamos de informação, que antigamente chamávamos documentos. Hoje, as palavras aqui são parte do jogo, interessa pouco, e eu sou responsável por isso. Portanto, sou responsável não só por isso do ponto de vista de memória, e aqui parte do arquivo, mas sou responsável por isso também por
questões legais de curto prazo, curto e médio prazo. Uh, e aí começa logo o jogo da preservação digital. Uh, por exemplo, começa em situações que nós podemos ter uma aplicação a funcionar para um determinado fim, que o arquivo até pode saber que aquela aplicação existe, mas ainda não foi identificado os requisitos de arquivo, porque aquilo está em produção, está a funcionar, e de acordo com a abordagem clássica, simplista ou conservadora, porque se for já uma abordagem moderna, isso já está perfeitamente identificado, mas muitas vezes, digamos, o arquivo está no fim da linha, não é? E diz nos seus instrumentos de trabalho a informação que está naquela aplicação ainda não foi identificada como sendo de potencial de interesse de arquivo. Portanto, digamos, os arquivos estão à espera que alguém um dia lhes telefone a dizer olha, este negócio está mais ou menos fechado, agora vocês guardem lá isto. Mas às vezes o problema nem sequer é esse, que às vezes o problema acontece porque aquela aplicação chegou ao fim do seu ciclo de vida enquanto tecnologia e na Câmara Municipal, na empresa, já se está a pensar ter uma nova aplicação que vai eventualmente importar os dados daquela, mas vai importar alguns, não vai importar outros, por razões técnicas, etc, etc. Portanto, do ponto de vista de quem não é arquivista, há uma certa continuidade do negócio que eventualmente vai ter impacto na informação que deveria ser informação importante de arquivo, mas ninguém se apercebe. Portanto, digamos, este problema já existe, nós não lhe chamamos de preservação digital, né? Nós associamos isto aos ciclos de vida das aplicações, etc, etc. Portanto, e como aqui não é o papel, não é? Antigamente o papel pesava nas prateleiras, alguém se queixava, eu preciso de espaço, o arquivo que venha cá buscar o papel. Agora, ninguém pensa nisso, não é? Mas o problema começa logo aí. Deixa-me partilhar convosco agora só uma variante deste aspecto, que é, por exemplo, na web. Portanto, existe esta coisa que nós chamamos o arquivo da web. Não sei até que ponto estão familiarizados com isto. É um conceito de atacar parte deste problema que já é bastante antigo, já tem, diria, neste momento mais de 20 e tal anos. Tudo nasceu com uma iniciativa nos Estados Unidos, do archive.org. Se calhar poucos de vocês sabem que neste momento há vários países do mundo em que há iniciativas nacionais de arquivos da web. Portanto, o objetivo é entender aquilo que se publica na web, neste caso publica no sentido literal, portanto, que é tornado público, portanto, não são propriamente os conteúdos das organizações, mas aquilo que põem online nos sites, tem potencial interesse histórico. Portanto, aqui é mais na perspectiva das bibliotecas do que dos arquivos, não é? Porque aquilo que é publicado, embora seja sendo publicado com ISBNs e SBD, mas estou a dizer é mais a publicação da coisa. E a ideia aqui é dizer muitas dessas coisas têm interesse de muito longo prazo e já sabemos que elas não vão viver para sempre, não vão estar online para sempre, portanto, nasceram iniciativas por todo o mundo em que os países, hoje em dia já muito com apoio político, né, com iniciativas institucionalizadas, temos aqui o nosso arquivo da web. E portanto, o arquivo português já nasceu há uns 20 anos, enquanto projeto de investigação, e depois materializou-se. Hoje em dia é um serviço do Ministério da Ciência, da FCT, e provavelmente pouca gente sabe, mas é dos melhores do mundo. Tecnologicamente é dos mais avançados. A equipa, a maneira como eles fazem. Portanto, e aqui eu fiz um pequeno exercício e dizer, olha, vamos ver o que é que o arquivo da web sabe do site da BAT. Temos aqui, descobri aqui uma coisa engraçada, não é? Que o primeiro registro... Há aqui um registro de 2009, mas não tem nada de junho, mais cedo ainda, e depois a 22 de junho é quando há a primeira recolha, que é uma página que na realidade não é a página, não é a página da BAD, é apenas uma página a dizer que o domínio foi registado. Depois temos a primeira recolha disto, que foi em maio de 2011, portanto, todas as outras até lá de alguma forma tem alguns tipos de problemas ou algumas coisas, mas em maio de 2011 encontrei uma recolha e digo, olha, isto é o site da BAT como eu me lembro durante muitos anos. E depois acontece uma coisa curiosa, aqui até parece bastante jeitozinho, não é? Depois acontece uma coisa curiosa, que a recolha mais recente que está tornada pública, porque normalmente isto eles recolhem, mas tornam acessível ao público com um delay de tipicamente um ano ou vários meses. Portanto, neste caso, a recolha mais antiga que está disponível é de 5 de agosto de 24 e tem este aspecto esquisito, né? Tem aqui um cabeçalho e tem aqui este texto e tem aqui este espaço em branco. Portanto, aqui vendo a página no maior, é isto.
Portanto, eu fui ao site da BAD hoje. Portanto, isto é um site que a BAD lançou há mais de um ano e que, na realidade, o aspecto dele é este, não é? Portanto, logo aqui temos um exemplo do problema. Isto é tudo conteúdo HTML, é um conteúdo dinâmico, portanto, a forma como ele foi gerado é, há uma base de dados num servidor e que, quando há um utilizador aqui deste lado que clica no seu browser, começam a aparecer coisas destas, não é? Umas vezes são páginas HTML ou outras que são geradas automaticamente naquele momento, outras são coisas que se vai buscar ao servidor e que estão lá muitas vezes lá no ficheiro, no file system, lá no fundo. E aqui vemos logo uma questão que é aquilo que está guardado no arquivo não é fielmente o que está online. E a razão de ser é porque esta área aqui está suportada por um software que é uma extensão ao servidor, pronto, e que faz aquele efeito de ir mostrando notícias ali. Portanto, como é um software especial que funciona com um código especial, não é estático, é dinâmico. Portanto, o próprio arquivo da web, o arquivo.pt, que eu volto a dizer, tecnicamente é dos mais bem fechados do mundo, não recolheu devidamente. Eles têm lá este código, mas não estão a conseguir executar quando nós vamos consultar o arquivo. Portanto, não quer dizer, não está perdido, portanto, significa que no futuro, isto é porque provavelmente o site da BAT está a usar ali algum software relativamente recente. Pronto, e se isto for uma tendência que existe em muitos sites, há de haver um dia que alguém no arquivo da Está web cá, Clara. alguém descobre isso A minha e, filha e, está. fa- e melhora um software que depois recupera este código e consegue voltar a fazer isso. Lá, isso aconteceu recentemente com tecnologia que era o Flash. Pronto, se houver aqui alguém com conhecimentos técnicos, sabe que o Flash é uma tecnologia que foi usada aqui há 10, 15 anos, muito, muito, muito para fazer sites e que era um pesadelo para este efeito. E durante muitos anos, os sites que tinham flash, que eram guardados no arquivo da web, mostravam sim zonas em branco como esta. Mas a partir de há uns 3 meses para cá, o conteúdo já é mostrado. Portanto, se voltarem ao arquivo da web e pesquisarem sites desses, tem que ser sites antigos, porque já há muitos anos que os sites não têm essa tecnologia. Portanto, há aqui uma atividade de desenvolvimento e investigação. Mas porquê é que eu estou a mostrar isto? Eu estou a mostrar isto para chegar aqui a outra parte que tem a ver com conceitos básicos aqui, muito básicos. Portanto, quando estamos a falar de preservação, podemos dizer, grosso modo, que temos 3 níveis de preocupação. Portanto, o primeiro é o físico, que é dizer, portanto, os meus dados, os meus conteúdos estão em bits e bytes, não é? Isso está armazenado a algures, e a minha primeira preocupação é garantir que o meio de armazenamento não se degrada. Portanto, que se eu gravo um ficheiro, ou se eu gravo uns bits hoje, amanhã, quando lá for, eh, quero ter a certeza que recupero esses bits. Isso hoje em dia é um problema praticamente resolvido, não é? É muito raro haver um problema em que se perde conteúdos porque os discos de um servidor, de uma máquina, se estragaram, porque o custo desses discos decresceu de uma forma, eu diria, estúpida nos últimos anos. E, portanto, hoje em dia, a maior parte desses servidores eles usam aquilo que se chama replicação, não é? Portanto, quando se escreve qualquer coisa num servidor, aquilo é escrito em vários discos e várias técnicas, e isso há um disco avariado, aquilo depois recupera de outro, etc. E até em muitas organizações e câmaras municipais, até muitas vezes também é feito em que há fisicamente servidores de armazenamento em localizações físicas diferentes. Por exemplo, no técnico, nós temos tudo o que é informação crítica, nós temos servidores na Alameda, no centro de Lisboa e no Tax Park. E é tudo sincronizado. E, portanto, significa que se um dia, esperemos que não é? Um avião cai num destes sítios, os dados não se perdem, estão duplicados no outro. Aliás, há uma história engraçada sobre isso, se quiserem investigar. Portanto, a estratégia que a Estónia tem para isso é uma estratégia bastante avant-garde, não é? Portanto, na Estónia, a Estónia é um país recente, em conversas lá com quem é responsável por estas coisas do digital, há muitos anos que eles me dizem o seguinte: nós só temos uma certeza na vida, é que um dia a Rússia vai entrar para o nosso país adentro e vai partir tudo. E, portanto, eles há pelo menos 15 anos que estão a preparar para isso. Portanto, e uma das coisas que fizeram é, por exemplo, há um armazém, é uma forma de dizer, né, no Luxemburgo, que formalmente é uma extensão da Embaixada da Estónia, mas que o que está lá dentro são os servidores. E, portanto, significa que para aquilo que são os serviços críticos,
digitais da Estónia, e em serviços críticos é não só os dados públicos, mas também os dados de todos os bancos da Estónia, todas as contas bancárias de cidadãos e empresas estónias, estão permanentemente duplicadas no Luxemburgo. Portanto, a esperança deles é que pelo menos os russos não cheguem ao Luxemburgo tão depressa, na ótica dele. Mas a estratégia a prazo é até ter esta replicação noutros locais do planeta. Portanto, e daí chama isto a estratégia da Estónia digital, que eles dizem que a ideia é criar um conceito de cidadania que vá para além da localização física. Isso para dar uma ideia, não é? E podíamos contar várias histórias sobre isto, dramas que têm existido, sobre problemas que têm acontecido, sobre perca do armazenamento físico. Mas isso cada vez é menos, nomeadamente agora com todas as tecnologias da cloud, etc. Ainda assim, essa é uma parte do problema. A seguir temos a chamada preservação lógica, que também até há uns anos era um problema muito complexo também, mas cada vez é menos. Tem a ver com os formatos. Portanto, se calhar a malta aqui mais da minha idade deve-se lembrar, não é? Há uns anos, quando os arquivos e as bibliotecas começaram a ter os grandes projetos de digitalização, digitalizar conteúdos históricos, não é? Digamos, a cartografia local, a iconografia, jornais, etc. Tinha-se o problema em que formatos é que vamos guardar estes dados. Pronto, isso hoje está praticamente resolvido. Portanto, os TIFFs, os GIFs, JPEGs, apesar de haver muitos formatos, o conhecimento sobre esses formatos é muito ubíquo, não é segredo, há muito software que lida com isso com facilidade, portanto, não é considerado um grande problema. Embora haja aqui uma variante que muito pouca gente sabe, que tem a ver com os PDFs, não é? Portanto, o PDF é o formato proprietário de uma empresa, tal e qual como Microsoft, etc. Pronto, existe uma norma que é PDF-A, não é? PDF-A é uma norma aberta. Portanto, que é uma variante do formato PDF que nos permite ter documentos em formato PDF que é um formato aberto e, portanto, é um micro formato do PDF em que a empresa Adobe abdicou dos direitos daquelas representações técnicas e aquilo neste momento é uma norma ISO. Portanto, aí já estamos a jogar preservação digital quando nós, numa organização, dissermos todos os PDFs nesta Câmara Municipal devem ser em formato PDF-A. Pronto, aí já estamos, consciente ou inconscientemente, a atacar o problema da preservação digital. E depois, pronto, aliás, eu aqui estava aqui o Microsoft Excel e estamos aqui a usar o PowerPoint, não resiste a uma história que aconteceu aqui há uma dúzia de anos, que foi no Records Office de Inglaterra. Portanto, a Inglaterra, o Records Office é a entidade que gera, digamos, os recordes do governo inglês e que está, digamos, antes dos arquivos nacionais, né? Quando os governos ingleses acabam os seus processos, a informação vai para o Records Office e depois, quando se torna histórica, vai para o National Archives. E no Records Office, aqui há uma dúzia de anos mais ou menos, eles encontraram uma caixa com umas disquetes, perceberam que era um PowerPoint 95, 88, uma coisa assim, agora estou a falar de memória, e que tinham indicação de que aquilo eram disquetes de umas apresentações utilizadas numa reunião do governo inglês daquela altura, em que tinham sido tomadas decisões que afetaram daí para a frente todo o futuro de fazer orçamentos de Estado em Inglaterra. E que aquela informação até se chegava perdida, não é? Portanto, eram argumentos que estavam documentados num PowerPoint e que suspeitava-se que estava naquelas disquetes, mas ninguém tinha a certeza e mais ninguém tinha mais nenhum documento. E no Records Office, eles quando foram abrir aquelas disquetes, não conseguiram abrir os conteúdos. Portanto, era um formato de Office que já não era utilizado, acho que era mesmo 80 e qualquer coisa, e fizeram uma coisa, e aí aconteceu uma coisa muito estranha. Contactaram a Microsoft e disseram, por favor, ajudem-nos a abrir estas disquetes, estes dados, estes ficheiros. E a resposta da Microsoft foi incrível. A Microsoft disse, lamentamos, mas não conseguimos. Portanto, a própria Microsoft internamente tinha perdido a informação sobre aquele formato. Portanto, isto é, eles tinham informação básica, até tinham software e etc., mas naquele fecheiro havia qualquer característica que usava qualquer funcionalidade, qualquer coisa do PowerPoint daquela altura, que a Microsoft reconheceu, e o fecheiro está válido, está tudo bem, mas nós não conseguimos recuperar isto porque já há uma dúzia de anos que isto está descontinuado e nós não temos, na própria Microsoft, nós não temos registro não mantivemos o software sobre isto. Para eles já era pré-histórico. E por aí fora, eu já tive uns projetos com a própria Intel, por exemplo, sobre informação que a Intel
tinha dos primeiros microprocessadores que eles desenharam, e portanto aqui fecheiros muito específicos, e que eles tinham problemas em abrir esses fecheiros. Então nós tivemos uns projetos de investigação em que andamos a ajudar. Desde a chamada preservação lógica. E depois ainda temos a chamada preservação intelectual, pronto, que é aquela que eu vos ilustrei aqui, não é? Daqui eu garanto que quase tinha as mãos do lume que nada se perdeu. Portanto, se formos lá ao arquivo, nos discos do arquivo, está lá a informação equivalente ao que está online no site da Byte. Portanto, os bits estão lá guardados nas tapes. Está lá. Simplesmente eles não conseguem fazer aquilo que nós chamamos o rendering da informação. Com os mesmos dados que está no site da Byte, eles pegam nos mesmos dados e, por uma insuficiência qualquer, não conseguem mostrar a informação de forma completa. Portanto, isto cria um problema de, nós chamamos de preservação intelectual, não é? Que é, portanto, a informação não é mostrada da forma que ela foi concebida para ser mostrada. Portanto, isto aqui é um problema mais complexo, ok? E hoje em dia ele é bastante complexo, por exemplo, se nós quisermos guardar os conteúdos de redes sociais, etc, etc. Portanto, a percepção que uma pessoa tem enquanto utilizador dos dados de uma rede social é muito contextualizada. Depende de muita coisa, seja no computador, seja num telemóvel. Portanto, é muito difícil guardar essa informação para que alguém no futuro diga: eu estou a ver esta informação da mesma maneira que as pessoas viam há 10 anos ou há 20. Não é por causa dos bits e dos bytes, é mais por causa disto, que é como é que esta informação era mostrada. Até porque a tecnologia, portanto, nós hoje em dia temos cada vez telemóveis mais alta resolução, nos ecrãs, nos computadores, e portanto tudo o que está para trás, se visto nos dispositivos mais novos, é muito difícil garantir que era assim que se via. E portanto há uma área muito interessante nisto, que pronto, não é de primeiro interesse aqui, mas se calhar para vos pôr a pensar, que é a área dos jogos. Portanto, acreditem ou não, há toda uma atividade de investigação, desenvolvimento, de preservação de jogos de vídeo. Portanto, e existem, neste caso, nós chamamos de museus, nós chamamos de arquivos, mas são museus de jogos de vídeo que mantêm não só os computadores físicos, mas também o software e pilhas de software dos jogos ao longo da história, que é um problema extremamente complexo. Olha bem, dito isto, então chegamos aqui à ideia que é o que nos traz aqui, ou uma delas, que é, pronto, agora ah, há aqui esta história do plano de preservação. Desculpa, de repente comecei a olhar para o lado, porque eu tenho aqui vários ecrãs e reparei que olhei para o outro grande para ler um detalhe e comecei para lá. Portanto, o que é isto do plano de preservação digital? Ora, para isto eu fui buscar aqui um instrumento, uma coisa que é muito conhecida por quem já trabalha nestas áreas. Portanto, houve um consórcio nos Estados Unidos, aqui há uns anos, que criou esta matriz e que basicamente é uma referência para ajudar quem está interessado nisso. Olha, pode dizer assim, se você quer atacar o problema da preservação digital no contexto de uma organização, temos aqui uma forma de entender isto por vários níveis por quatro níveis e por várias, chamamos lanes, não é? Por várias vistas. Tem um pouco a ver com aquilo que eu vos falei há pouco do físico, do tecnológico e do intelectual. Portanto, a parte do armazenamento, a integridade dos conteúdos, o controle que eu tenho sobre esses conteúdos, que tem a ver com os metadados, pronto, e depois a própria capacidade de eu aceder aos conteúdos por si, que estão armazenados. E já temos estes quatro níveis. Temos o primeiro nível, que é, primeiro, ter consciência de qual é que é o problema. Isto é uma espécie de modelo de maturidade. Portanto, para quem está habituado a modelos de maturidade, pode-se dizer isto é um modelo de maturidade. Portanto, não é básico, mas é. E, portanto, o primeiro nível é, ok, conhecer o problema, o que é que estamos para aqui falar, portanto, conhecer o problema no seu caso, não é? Dizer, ok, então, este problema na minha organização significa isto, 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 isto. Depois temos um segundo nível, que é dizer, ok, agora que eu já conheço o problema, posso passar ao segundo nível, que é começar a atacar o problema. Portanto, ter um processo, uma forma de acordo com as minhas possibilidades e de acordo com os meus conhecimentos, eu dizer, eu já estou a fazer preservação digital. Pronto, e depois ter o próximo nível, por isso que isto é um nível de maturidade, que é dizer, eu não só estou a fazer preservação digital, como eu consigo dar garantias na minha organização de que consigo dar garantias de que forma é que eu estou a fazer, consigo dar confiança. Isto é, eu estou continuamente a monitorizar o que é que está a acontecer nessa área e estou dizendo, está tudo a correr bem, ou então quando alguma coisa corre mal, eu deteto que isso corre mal. Pronto, depois
As coisas quando correm mal, não é? E, portanto, às vezes podemos dizer, olha, correu isto mal, mas podemos recuperar. Ou dizer, olha, lamentamos, mas isto perdeu-se tudo, mas pelo menos sabemos o que está a acontecer. Temos uma forma de gerir isso. E depois temos um nível máximo, que é dizer tudo isto é feito com responsabilidade institucional, tudo isto é feito com grande cuidado. Por exemplo, aqui tudo o que é físico eu tenho replicado. Neste caso aqui sugere-se que tudo esteja replicado pelo menos 3 vezes em localizações físicas. Tem mecanismos automáticos que estão sempre a verificar se está tudo bem. Tem inclusive a capacidade, se durante a monitorização algo correr mal, ele tem capacidade de regir em tempo real para corrigir isso, etc, etc. Portanto, são estes níveis. Portanto, se me perguntarem a mim, aquilo que a portaria que saiu agora, que saiu agora não, já saiu há uns tempos, mas que a DG Lab tem andado a trabalhar nisto há muito tempo, e com grande mérito, acho eu. O que é que significa no meio disto? Eu diria que se calhar é apenas isto, estão a ver? Isto é, estamos a falar aqui de uma coisa que é, vai-vos ser exigido muito trabalho, e quando digo vai-vos a vocês, nem sequer sei bem se será a vocês ou se não será, isso é parte da discussão, para elaborar um plano de preservação digital. E o que isso significa é que é apenas o início, ok? Portanto, o plano de preservação digital é papel, não é? Hoje em dia já ninguém usa papel, né? Estão uns ficheiros nos vossos computadores. Há algum tipo de informação estruturada, pode ter umas bases de dados, etc., mas é responder à pergunta: o que é que significa o desafio da preservação digital na nossa Câmara Municipal? E depois, se o plano de preservação digital for para ter uma consequência, então ele deve ter associado a si um plano de ação. Quer dizer, ok, agora que nós já sabemos do que é, vamos lá subir esta escada, a tentar chegar aos níveis seguintes. Portanto, significa que vai ser preciso ter sistemas, ter processos, ter tecnologia, ter pessoas formadas, com responsabilidades atribuídas para dizer agora vamos lá executar a preservação digital. Mas o que eu queria dizer é, aquilo que é exigido às câmaras municipais é um plano, não é claro para mim o que é. Já agora peço desculpa. Para mim não é claro o que é exigido, até porque a coisa está muito nebulosa com todas estas confusões de governos e agora vai haver eleições autárquicas, portanto eu acho que isto não se vai esclarecer tão depressa. Mas pelo menos a ideia pronto, é dizer que todas as câmaras municipais devem estar neste nível 1, que é pelo menos saber em que sarilha é que estão metidos, não é? Se é exigido algum plano de ação consequente, aquilo, a portaria, lendo a portaria, isso não é claro. Portanto, tanto aquele português imaginativo que muitas vezes aparece no Diário da República, tanto alguém com poder judicial poderia dizer que está implícito que associado a isso devia haver ação. Mas também poderá depois um advogado bem formado dizer não, isso não é explícito. É implícito, mas não é explícito. Então estamos aqui, pronto, estamos aqui nesta fase. Mas para dizer que se atacarem este problema, apenas estão a iniciar o processo. Ok? Porque depois toda a parte de execução é uma coisa que tem que ser ativa. Portanto, a grande diferença da preservação digital relativamente, digamos, à conservação física dos documentos, como estávamos habituados, é que ela tem que ser ativa, não pode ser passiva. Portanto, a Torre do Tombo, a DG Lab, neste caso a Torre do Tombo, né, tem lá na cave um cofre e daqueles com umas paredes muito grossas e quando quer resolver alguns aspectos de conservação, mete as coisas no cofre e fecha o cofre, né, e diz agora ninguém entra. E diz daqui a 500 anos venham cá buscar as coisas. No digital, não, é o oposto. Tem que ser ativo e daí a parte da monitorização ser um nível mais elevado, porque é aquilo que se faz a seguir ao básico. Obviamente tem que se ter capacidade para isso. Portanto, quer dizer que tem que haver muito trabalho preventivo, tem que haver muito trabalho planeado, até porque depois muito disto tem implicações não só técnicas, mas também orçamentais. Portanto, não pode ser a situação de dizer temos ali as prateleiras a cair e os ratos a comer o papel, temos que pensar em construir um arquivo novo. Não, no digital, quando chegamos a um ponto desses, significa que os ratos já comeram tudo, não é? Porque os conteúdos perderam-se, os discos perderam-se e não há forma de recuperar. Portanto, não há meio termo. Tem que se precaver. É uma gestão de risco que tem que ter controlos de muito alto cuidado. E, portanto, agora, como é que isto se ataca? Bem, eu diria, se calhar aquilo que vocês pensam que é o mais difícil é o mais fácil.
Portanto, em termos de orientações gerais, em termos de questões técnicas, etc., como eu disse, os PDFAs, as orientações, o modelo OAIS, inclusive esse serviço, por exemplo, uma vez que as câmaras municipais são entidades públicas, o arquivo.pt está disponível para ajudar tudo o que seja coisas da web, por exemplo, e eles são muito ativos nisto, e são exemplares. Uh, Nós temos a iniciativa europeia, o e-archiving, que eu faço parte, sou fundador, já funcionamos há uma dúzia de anos, portanto, que vem na sequência de muito trabalho desta área. Portanto, o que é que isto significa? Significa que, na sua estratégia digital, a Comissão Europeia identificou este problema da preservação digital como um problema prioritário, no meio de uma dúzia de temas, que já agora, por exemplo, como cartão de cidadão, a chave móvel digital, que todos nós usamos, tudo isso faz parte de um pacote de coisas que na Comissão Europeia, na geração anterior, chamavam-lhe os European Building Blocks, e que agora tudo está incluído na estratégia europeia, na estratégia digital, e identificou. E, portanto, neste momento suporta um conjunto de pessoas a nível europeu que têm como missão dar resposta, em termos de auxílio técnico, a qualquer serviço público em qualquer país da Europa que diga eu preciso de ajuda para isto. Portanto, e não é o facto de eu ser português, vocês têm que se dirigir a mim, né? Se me mandarem um e-mail a dizer que precisam de ajuda e eu não responder, podem mandar para o ponto de contacto central, porque, por exemplo, um dos maiores projetos que nós tivemos foi o ano passado no Governo da Catalunha, por exemplo. O Governo da Catalunha fez um programa grande de preservação digital e nós demos ajuda do princípio ao fim. Eu próprio dei ajuda, depois especificamente ao Governo das Baleares também, mas foi um projeto que eles então, tiveram eleições e que ficou tudo em banho-maria. Mas tudo nesta ótica, não é? De que eles pediram ajuda e nós ajudámos. Foi uma boa oportunidade para praticar o meu portunhol. E portanto, significa da parte técnicas e da parte de apoio, há já muito apoio, e portanto, mesmo que como arquivistas vocês sintam que estão tecnicamente inseguros, eu digo isso não há de ser problema. Porque os problemas não são estes, os problemas são estes. Portanto, eu aqui acabo, isto é o meu último slide, portanto, e aqui eu tenho os grandes desafios. Portanto, eu diria, pus por ordem, 1, 2, 3, 4, em que eu acho que é o mais tricky-tricky, e o 4, com tudo o que é técnico, eu diria, neste caso, é talvez o menos desafiante. O que é? Portanto, isto são desafios para discutirmos a seguir nos próximos 20 minutos, se quiserem, está bem? 20 minutos eu posso ficar aqui o tempo que for preciso. Uh, Portanto, primeiro é convencer Sua Excelência, né, de que isto é um problema. Portanto, e nós sabemos que Suas Excelências, especialmente nas autarquias, são muito dados ao humor, não é? E, portanto, é gente muito estranha no que respeita a certas coisas. E, portanto, olha, desculpem lá, eu aí pus isso intencionalmente a cinzento. Portanto, a governança e o compromisso institucional, eu para aí não tenho muitas dicas para vos dar. Até porque estamos falando de uma portaria e, portanto, não estamos propriamente falando de uma lei que tem associado penalizações. Nenhum Presidente da Câmara irá preso se não tiver um plano de preservação digital. E, portanto, aqui é mais persuasão social, política, etc. Quer dizer, desculpa lá, você tem um problema e é bom dar atenção a isto. Pois, e depois, com um bocadinho de sorte, se tivermos uma governação municipal que tenha algum tipo de sensibilidade para estas coisas, eu acho que pode-se ter sorte e ter, então, digamos, alguém que dá os mandatos, responsabilidades e diz, sim, senhora, vamos pôr isto a funcionar. Depois a seguir, depois há muitas maneiras de pôr isto a funcionar, não é? Há aquelas que nós já suspeitamos que se calhar não são boas ideias e aquelas que se calhar poderiam ser boas ideias. Portanto, nada disto foi feito ainda. Portanto, nada disto foi feito ainda, portanto, não temos conhecimento, não temos testes, né? Só estamos a conjecturar. Mas eu posso avançar já. Por exemplo, como eu estou farto de dizer aos colegas da DG Lab, esta iniciativa toda da DG Lab, já para aí há 10 anos, ter estabelecido as bases do que é a preservação digital e o plano de preservação digital no contexto dos arquivos, mas na vista dos arquivos. Daqui a cuidado com as palavras, né? Na perspectiva dos arquivos. E depois este resultado agora mais recente destas portarias de plano de preservação digital para os municípios, eu acho que é fantástico. É um trabalho que a DG Lab tem muito de se orgulhar. Mas ao mesmo tempo é uma desgraça. É uma desgraça porquê? Porque como isto tem lá a assinatura do Ministério da Cultura, ou da Secretaria de Estado da Cultura, não sei quem que assinou aquilo, na altura foi o Ministério, né? Da Cultura, portanto, onde cai uma Câmara Municipal dizem logo isto é cultura, não é? Isto é cultura, isto é arquivos, isto é uma coisa qualquer dessas.
E, portanto, quando mais não seja, mesmo que haja um Presidente da Câmara ou alguém, como um par de casos que eu Não, conheço, sim, mesmo. que Olha, fiquei agora a cá. É apanha verdade. coisa em movimento e faça cair isto na secretária do diretor de informática, a primeira coisa que o diretor de informática tenta fazer é chutar isto para outro sítio qualquer, né? Porque ele não entende isto como sendo uma sua responsabilidade. E na verdade é. E até mais do que isso. Portanto, todos os diretores de informática hoje em dia sabem o que é um sistema de gestão de segurança de informação. Portanto, se houver algum diretor de informática que não sabe o que é, não merece o cargo, porque é uma das preocupações, portanto, isso incorpora-se na forma mais standard daquilo que chamamos as normas ISO 27000 e 27001. Portanto, aqui para esta comunidade, fazendo um paralelo, estamos a falar do equivalente na qualidade ISO 9000, né? Quando saiu ISO 9000 e 9001 da qualidade, aqui os 27 e 27001 é o equivalente em termos simbólicos e práticos e formais para aquilo que é a segurança de informação. E, portanto, já há um par de câmaras municipais que têm estas certificações, acho que a Amadora foi a primeira, e eu sei que há várias câmaras neste momento que estão a arregaçar mangas e a tentar perceber isto, até porque eu estou a orientar teses de mestrado de alunos do técnico associados a coisas destas, e que inclusive até o próprio Centro Nacional de Cibersegurança, tirando vantagem do financiamento PRR, está a dinamizar centros de excelência em cibersegurança, vários sítios pelo país, regionais, com o principal objetivo de auxiliar as câmaras municipais, etc. E, portanto, eu estou envolvido em algumas dessas iniciativas, portanto, aqui é muito tech e cibersegurança, etc., mas está associado. Portanto, e isto, o que nós estamos a falar aqui, tem um grande overlap, né, um grande sobreposição, portanto, esta questão da preservação digital é um problema de segurança de informação, ponto final. Ok? Portanto, a norma ISO, as normas ISO 27000 não dizem nada disto, mas, por exemplo, as normas ISO 27000 dizem que um bom sistema, uma boa gestão de segurança de informação deve ter backups dos dados, né? Deve ter dados replicados, deve ter isso tudo. Portanto, estão a ver, já há muita coisa sobreposta. Só como o palavreado que é utilizado não é precisamente o mesmo, eh, tem que haver pessoas como eu a gritar nos bicos dos pés a dizer isso é a mesma coisa, veja lá que é a mesma coisa. Um diretor de informática que seja proativo, voluntarioso, provavelmente irá dizer: é, pois é, olha que é verdade, isso vamos falar. Um diretor de informática, daqueles que jogam à defesa, é um problema, não é? Vai dizer, chuta para canto, não é? Depois isto mexe também com o RGPD. Estamos a falar de preservação de informação a longo prazo, portanto, aliás, estamos a falar de informação, já temos o DPO ao barulho, não é? Portanto, significa que de alguma forma a informação que nos interessa nesta ótica já estará classificada, alguns na Câmara Municipal, nem que seja na ótica de privacidade, não é? E, portanto, do que é que estamos aqui a falar? Estamos a falar daquele velho conceito que toda a gente apregoa, que é, eventualmente, perante um cenário de sistemas de gestão integrados. Portanto, devia existir aqui. Portanto, isto é, se houver uma Câmara Municipal que diga vamos criar um sistema de gestão para a preservação digital e que torne isso um nicho desconectado do resto, está a cometer uma grande asneira, não é? Se houver uma Câmara Municipal que diga, pronto, isto é mais um conjunto de requisitos, temos mais aqui um argumento para fazer a nossa gestão integrada, não é? E, portanto, vamos lá tentar perceber, por exemplo, o que é que o diretor de informática tem andado a falar com o nosso DPO, com os nossos advogados, se já decidimos alguma coisa sobre isso. Então agora, olha, então agora chamem lá também os senhores arquivistas, já agora. Portanto, e vocês é uma oportunidade de saírem lá da cave e se calhar irem ao segundo andar, dizer, falar antes de um presidente. Eh, e, portanto, é disso que estamos a falar. Se vocês conseguirem convencer na vossa organização que isso é que é a abordagem correta, eu acho que metade do trabalho já está ganho. Ok? Porque depois, a partir daí, pronto, a partir daí torna-se Management Systems as usual, não é? Portanto, já as qualidades, já essas coisas todas, e agora o RGPD, e portanto é parte do negócio normal. Uma Câmara Municipal que gira isto com bastante maturidade, já tem mecanismos, já tem formas de fazer, já tem histórico, tem grupos de trabalho para isto. Pronto, algumas câmaras municipais poderão ter dificuldades ainda, mas também há qualquer coisa que se aprende. E, portanto, aquela parte que eu pus ali a dizer, os instrumentos de gestão de arquivo, classificação e avaliação, portanto, estou a dar isso como dado adquirido, não é? Acho que todos vocês que estão aqui sabem disso mais do que eu, né? Têm isso nos vossos organismos, e é a vossa contribuição para esse processo. É dizer, nós temos técnicas para isso e para fazer esta parte do trabalho, e depois aquilo que vos cabe a vocês, senhores advogados e senhores engenheiros e senhores informáticos, temos agora que pôr isto a debater junto, não é? Isto é, se vocês têm aí, se eu
tenho nos meus instrumentos de gestão de arquivo informação, neste caso, metadados sobre qualquer coisa que está no vosso sistema de informação de produção, eu tenho que ter a garantia que, quando eu entendo aquilo como um objeto de arquivo, esse objeto existe realmente e alguém está a tomar conta dele. Portanto, não precisa de estar na minha prateleira, não precisa de estar num computador à guarda do arquivo, porque, por exemplo, voltando outra vez, antigamente havia o problema físico, não é? As pessoas mandavam coisas para os arquivos porque precisavam de espaço nas prateleiras. Hoje em dia não é assim. Portanto, hoje em dia, às vezes dá mais trabalho depurar coisas das bases de dados e tirá-las de lá do que deixá-las simplesmente ficar. Portanto, e quando nós temos aplicações, como para imaginar recursos humanos, etc., eh, mesmo que não seja a mesma aplicação, tenha várias gerações de aplicações, vão atrás umas das outras, mas os dados são migrados de uma geração de aplicações para as outras. E, portanto, é mais fácil deixá-los ficar do que tirá-los de lá. E, portanto, muitas vezes a preservação digital não é dizer tirem lá os objetos aí desse sistema e mandem-nos para um outro sistema, que nós chamamos ao outro sistema de preservação digital. Portanto, muitas vezes a solução correta nem sequer é essa. A solução correta é simplesmente identificar e o arquivo manter de olho naquilo, dizer, nesse sistema de informação de produção, contabilidade, gestão de recursos humanos, seja lá o que for, existe informação de interesse de arquivo e eu tenho essa informação classificada do meu lado. E, portanto, vocês, apesar de terem aí faturas, contratos já com 30 anos, pá, não os podem pagar sem eu ser chamado, sem me dizerem qualquer coisa, né? Não podem fazer isso. Mas agora não precisam de mandar isso para mim, estão a ver? Portanto, eu estou aqui a criar, a elaborar em cima de um dos múltiplos cenários que isto pode dar. E então depois quando temos clouds, etc. Depois quando temos então em arquivos, arquivos que existem, redes, desculpa, em municípios em que estão integrados em alguns serviços são intermunicipais, com empresas públicas, etc. Portanto, isto pode ser extremamente complexo. Mas pronto, mas eu presumo que alguns desses casos vocês até já estejam habituados, como não seja por causa do papel. Depois a seguir vem o segundo grau, vem ainda dentro do primeiro nível de maturidade, de acordo com o modelo da APO, que é o realismo, né? Portanto, depois do primeiro grau, que é ter, portanto, tudo isto que aqui está, até o preto, eu diria, é o trabalho que pode e deve ser feito para o plano de preservação digital, juntamente depois aqui com a parte técnica. E depois vem, então, a prática, né? Agora dizer realisticamente, então, o que é que podemos fazer? Portanto, uma coisa é ter conhecimento da realidade, outra depois não quer dizer que se tenha que atacar aquilo, não é? Então, nós sabemos que temos ali um problema grande, mas agora deve haver um plano de ação para se atacar aquilo de acordo com as capacidades da organização. E depois a seguir aí passamos então à parte operacional. A parte operacional aqui, neste aspecto, como eu disse há pouco, não é? O arquivo vai ter os seus instrumentos e agora trata-se de criar processos integrados, de parceria, entre o arquivo e chamemos-lhe assim a informática, não é? E, portanto, os arquivistas, enquanto responsáveis por um determinado tipo de gestão, pela gestão de um determinado tipo de informação, pronto, e os informáticos responsáveis pela infraestrutura, pelas ferramentas, suporte a isso. E, portanto, estes são os temas principais. E eu, com isto, os 20 minutos que eu disse há pouco, só já ficaram em 10, mas, como eu disse, podemos estar aqui o tempo que for necessário. Portanto, isto digamos, a minha ontologia dos temas que eu vejo como sendo os bullet points deste problema. Vocês podem ter outros, né? Até porque vocês têm uma visão do terreno que, se calhar, alguns aspectos que eu não tenho. Mas para mim, este é o referencial, né? Se eu tivesse que agora pôr um roadmap, dizer quais são os tópicos. E, portanto, dito isto, fico à vossa disposição. Digo, olha, o que é que acham? Concordam, não concordam? Acham? Quem é que já tem experiências? Quem é que tem? Eu gosto muito de usar esta expressão com os meus alunos nisto, quer dizer, quem é que tem alfinetes espetados no rabo sobre isto? Acho que é uma forma descontraída. Não sei, estou à vossa disposição. Digam, por favor. Obrigada, Barbinha. Foi uma excelente apresentação. Acho que espicaçaste toda a gente e, sem dúvida, as questões vão começar a surgir. Nem que seja para dizer, ai, que me dói o coração só de pensar em tudo isto. Não queria que as pessoas ficassem angustiadas, não é? A Mas eu ideia não não acho que era não é essa. razão A para isso. ideia Eu acho que era precisamente o contrário. Era acho que não é. perceber que tem apoios, que isto não é um bicho de sete cabeças, mas também não podem levar isto para a frente sozinhos e que é essencial aqui assim, a colaboração. Mas parece-me que estou a ver aqui assim algumas mensagens. O Pedro já esclareceu, o Pedro Penteado
Já Sim, está esclareceu aqui que uma nota do Pedro que eu acho que merece, que é digna, né? Portanto, o Pedro diz que a portaria refere que as entidades devem elaborar e implementar, sublinho diz ele, um plano de preservação digital. É aqui que eu gosto de brincar com as palavras. Eu não faço ideia o que é que significa implementar um plano. Pá, implementar é aplicar, não é? Sim, Consegues certo. ouvir-me, não é? Não, eu estou a fazer. Implementar é Sim, aplicar, pá. sim, sim, mas estou a imaginar já muitos vereadores e presidentes da Câmara a usar expressões imaginativas para te dar a volta. Mas obviamente tem razão, ninguém quer planos que não servem para nada, não é? É por isso que que Ah, é interessante e, chamar a e- e atenção para já, isso. e já agora também é interessante dizer que na legislação que está a ser proposta, no regime jurídico, que infelizmente não consegue ver, não consegue vir a ser publicado, não consegue ser publicado, o regime jurídico contempla situações do ponto de vista digamos assim, da aplicação e define os contextos em que essa aplicação deve ser feita, ainda com mais precisão, não é? Porque neste caso a portaria, pá, enfim, tem três artigos, Isso. mas Deixa-me apesar de tudo aponta nesse sentido, não é? sim. Deixa-nos contar uma coisa que podem ajudar para fazer a cabeça aos vossos informáticos e melhor sobre isto e até mais. Porque há um precedente já, porque é que eu disse o que disse há pouco. Com a ISO 27000 aconteceu isso. A ver, a ISO 9001, não é? As certificações 9001, até houve muitas câmaras municipais que apostaram nisso e têm isso e são certificadas. E isso, apesar de ter sido um processo, normalmente, apesar de ser um processo nas organizações que é doloroso na implementação, quando no dia em que chegam lá os auditores e dizem, sim senhora, vocês têm a certificação, normalmente as organizações respiram de alívio, porque percebem que o que fizeram, entretanto, foi ajustar ou alterar um conjunto de práticas que daí para a frente vão mantê-las, né? Não as alteram, porque entretanto já lhes deu tanto trabalho pôr as coisas a funcionar daquela maneira, né? Mantém-nas, e então têm garantia de que se seguirem aquele caminho, e que não é muito doloroso, que é simplesmente fazer as coisas daquela maneira, significa que de 3 em 3 anos, quando lá vão os auditores, aquilo é renovado. E portanto tem certificações do 1001 daí para a frente. Com base neste hábito, quando chegou a 27001, aconteceu uma coisa muito curiosa, não é? As pessoas não estavam à espera, que é, a 27001 ao contrário. 27001 diz, portanto, a organização tem que ter tem que ter um sistema de gestão de segurança de informação e a norma diz o que é que isso quer dizer, o que é esse sistema. E esse sistema é essencialmente um plano. Portanto, isto é essencialmente a responsabilização de que a organização está consciente de que tem que fazer as coisas de uma determinada maneira. Mas quando estamos a falar de segurança de informação, as coisas a fazer não são coisas de produção, como era 9001. Né? No fundo, 9001 temos atendimento ao público, então é assim que fazemos atendimento ao público. E a partir do momento que se decidiu que passou a ser assim, por causa do 9001, não se altera. Na segurança de informação, não é assim. É dizer, nós temos os nossos sites, temos os e-mails, né? E para garantir a segurança de informação, temos que fazer um conjunto de certas coisas ao servidor de e-mail. Ora, essas coisas têm que ser feitas explícitas exclusivamente para efeitos de segurança de informação. Portanto, não há outra razão, a não ser aquela. Então, o que é que acontece? Muitas organizações que tinham tinham esta memória de 9001, quando tiveram as certificações 27001, descansaram à sombra da bananeira. Portanto, isto é, não são os operacionais, são quem manda, não é? Diz, então, já temos isso. Portanto, normalmente, quando uma organização tem uma certificação 27001, a seguir o diretor de informática e os advogados vêm dizer, agora precisamos de dinheiro para pôr isto a funcionar. E as direções ficam espantadas, digo, então, quando acabou a certificação 9001, mais ninguém me pediu dinheiro. Eu paguei uma pipa de massa para a certificação e depois a seguir não gastei mais dinheiro nenhum nisso. E agora vocês estão a dizer que aqui é o contrário. Não pode ser, porque também é o contrário. E então aconteceu, obviamente, nos organismos públicos, certificação de segurança de informação não é importante, mas nas empresas privadas, em muitos setores, ela é fundamental. Portanto, há empresas que recusam a fazer negócios com outras empresas se elas não tiverem certificação 27001, nomeadamente se for no contexto internacional. E então muitas empresas ficaram espantadas quando, e ainda por cima a renovação da certificação é feita anualmente. Portanto, ficaram espantadas quando no segundo ano os auditores entram lá e dizem, olha, vocês perderam a certificação porque
o conceito, e aqui é a palavra implementar, né? O vosso conceito de implementar o plano foi um mal-entendido. Vocês não perceberam o que é que significava implementar o plano. E é por isso que eu gosto de brincar com isto, estava aqui a provocar. Portanto, eu tenho receio que aqui neste caso vá haver muitas leituras parecidas com essas, estão a ver? Muitas câmaras municipais em muitos sítios. E, portanto, aqui este alerta especial, não é? Portanto, e daí o boneco que eu fiz aqui há pouco, que foi aqui. Já agora, este boneco foi inspirado indiretamente pelo Alexandre, uma conversa que tivemos ao telefone na hora do almoço. Que a Alexandre disse umas palavras que eu disse: então vou fazer um boneco assim. Porque é isto, estão a ver? Portanto, isto não é 9001, isto é 27001, é mais, lá isso, estão a ver? Porque depois falta fazer aquilo tudo. E aquilo, para efeitos de preservação digital, são coisas que têm que ser feitas explicitamente para esse fim. Não é coisas que são feitas por arrasto, não é? Não são byproducts, como é na 9000. E daqui o trick-trick, não é? Portanto, só para dizer, Pedro, prepara-te que vai haver muita gente que vai ter leituras imaginativas do verbo implementar. Mas pronto, estamos cá para ajudar. Não sei se há aqui mais questões. Eu agora de repente deixei de estar a dar atenção ao chat, estou aqui a recuperar. Temos aqui referência ao sistema de gestão da família 30.300. Sim, senhora, perfeitamente. Portanto, a família 30.300, que eu não referi, né? Não fui exaustivo, mas é claramente, portanto, é o, digamos, o elemento que é preciso, ou um dos elementos fundamentais que é preciso para se poder jogar este jogo dos chamados sistemas integrados de gestão, não é? Portanto, isto é um conceito da ISO, não sou eu que estou a inventar. Portanto, a ISO, primeiro, depois da ISO 9000, da 9000, 9001, de repente começaram a aparecer todos os vários sistemas de gestão, gestão de risco, gestão de segurança no trabalho, higiene, etc. E criou, disse, ok, então, agora, se numa organização for ser implementado mais do que um destes sistemas de gestão, era interessante ter orientações sobre como é que isto se podem aproveitar sinergias. Portanto, isto é, uma coisa que precisa de ser feita, a mesma coisa ou parecida, por causa de dois sistemas, não deve ser feita duas vezes. Deve ser feita apenas uma vez e os dois sistemas aproveitam isso. E, portanto, e daí para a frente, portanto, significa que todos os sistemas de gestão são feitos de acordo com esses princípios, e esta família 30.300 é um trabalho fantástico nesse sentido. Já agora, a Carlota Bustelo, que é quem liderou grande parte deste trabalho, também é consultora de iniciativa e archiving, portanto, a nossa colega. Ela era completamente estranha a isto, porque a iniciativa e archiving nasceu dos techies, né, dos informáticos. E, portanto, há uns anos atrás eu sugeri que convidássemos a Carlota e ficámos muito contentes quando ela aceitou e tem feito um trabalho espetacular nestes anos connosco. Portanto, ela tem ensinado arquivística por essa Comissão Europeia fora aos informáticos todos de uma forma que eu acho interessante. E sim, senhora, é isso, como o Pedro disse, portanto, é mais um puzzle nesta coisa. Não sei se há mais questões. Não havendo mais questões, Zé, deixa-me perguntar-te. Que tipo de apoio é que a iniciativa e-archiving pode dar em concreto a quem quer começar? Pois, as notícias aí não são boas, porque, porque não é que a iniciativa não tenha coisas interessantes, mas o problema. Desculpa lá, já agora estou aqui. Vamos continuar aqui. Porque o apoio da iniciativa e archiving está, eu diria, está essencialmente aqui, nesta linha, não é? Portanto, não aborda muito as outras. Pode abordar aqui algumas delas, mas está essencialmente aqui na integridade das coisas. Então, é um apoio que pode ser muito horizontal, mas é apenas para um aspecto do problema. Portanto, e voltando aqui a esta parte, não é? Portanto, é para esta parte preta, não é? Portanto, que é aquilo que eu acho que é menos problemática. Portanto, dito de outra maneira, para quem vai iniciar um processo, eu diria que o archiving é muito pouco, pode dar muito pouca ajuda no início, porque no início é preciso, portanto, lendo isto de cima para baixo, não é? Portanto, no início é preciso resolver estes problemas todos. Portanto, aqui isto não está correto, não é? Portanto, os passos são estes, um, dois, três, e depois este aqui em baixo, obviamente, não é feito depois dos outros. Este aqui é feito em paralelo com o 2 e com o 3, não é? Mas primeiro é preciso resolver estes problemas de cima. E aqui cada Câmara Municipal é diferente, cada caso é um caso. Portanto, aqui, pronto, eu acho que o nosso grupo em Portugal, eu estou disponível, o Pedro, falando em nome dele, não é? Desde lá está sempre disponível, penso eu, para estas coisas, é por isso que serve. Já existe alguma comunidade de consultores de empresas, duas ou três, e de consultores que têm alguma experiência disto, embora eu acho que
algumas já bastante sofisticadas. A Keep Solutions é parceira do eArchive e, portanto, tem um grande conhecimento disto, mas também há outros. E, portanto, eu diria que já existe alguma estrutura, mas não é muito, não é muito, não é muito. Portanto, o que é que isto quer dizer? Eu acho que a BAT tem uma grande responsabilidade nisto. Agora, digo, não tem responsabilidade em termos chegado aqui com pouco apoio, tem a responsabilidade aqui para a frente, não é? Portanto, eu acho que devia ser uma questão quase estratégica da BAT dizer vamos cerrar fileiras à volta disto, vamos ajudar uns aos outros, vamos criar formas de trabalhar à volta disto, porque eu acho que se isto, como trabalho coletivo, pode ser muito interessante. Alexandre, lembrando uma coisa da nossa conversa ao almoço, não é? Eu sempre que encontro um aluno de mestrado em Ciências da Informação, eu dou-lhe isto como dica. Digo, olha, devias fazer uma tese nesta área. A tua Câmara Municipal, há um par de dedos para cá que eu quero fazer. Eu tenho uma aluna do técnico de Informática que está a fazer como tese de mestrado de Informática este tema, focada no técnico, na Universidade de Lisboa. A Universidade de Lisboa já tem um plano de preservação digital, que a Ana Rigueiro fez lá já há alguns anos, e pronto, que entretanto, lá está. Olha, espera aí. Eu espero agora não estar aqui, está a ser gravado, mas espero não estar a cometer nenhuma coisa. Mas a Ana queixa-se, coitada, não sei se ela está aqui, não estás aqui, Ana. A Ana queixou-se que, pronto, o plano está feito, mas depois passar à prática é que são elas, não é? Portanto, conclusão, portanto, está no nível 1 e agora o resto é que é complicado. Então vamos tentar ajudar. Claro. Então, deixa-me fazer-te outra pergunta. E achas uma boa estratégia os municípios tentarem agrupar-se vou aqui dar vários exemplos, comunidades Perfeitamente, intermunicipais, perfeitamente. utilizadores de um determinado Sim, sistema, sim, sim, eh, sim. até mais largo Perfeitamente, que uma comunidade? perfeitamente. Eu acho que isto é um problema técnico, não é? E nem sequer é um problema político, não é? Portanto, não há aqui quiprocós políticos ou tretas, não há potencial para isso. A não ser que seja algum presidente da Câmara de ideias muito revezadas. Portanto, tem que ter muita imaginação. Isto é técnico, não é? Puramente técnico. E, portanto, tudo o que sejam sinergias. Portanto, vamos imaginar municípios que já usem tecnologia comum, etc. Eu aconselhava mesmo fazer aquilo que nós em português dizemos, fazer uma vaquinha, não é? Que eu acho que aqui este é claramente um desse tipo de problemas. Até porque depois muitas destas soluções, portanto, vamos lá ver. Como eu disse, há aqui um potencial mal entendido e eu gostaria de alertar quem está a ouvir, não é? A consequência de um plano de preservação digital não tem que ser forçosamente a compra de um software para preservação digital. Ok? Porque isso depende, portanto, depende aqui esta parte do realismo, não é? E aqui voltando, eu espero que não fiquem esquizofrénicos com a minha mudança de ecrãs. Portanto, a passagem daqui para os outros níveis, portanto, aqui é a elaboração do plano, tentar perceber o problema que temos e como é que vamos atacar. E depois isto aqui está, eu tenho aqui uma seta, mas isto podem ser várias setas a várias velocidades. Portanto, significa que há determinados sistemas e determinados tipos de informação numa Câmara Municipal que podem ser atacados de uma maneira e outros de outra. Até que quando nós falamos de um sistema de preservação digital enquanto coisa em si, nós estamos a aplicar aquele velho conceito da arquivística da transferência de fundos, não é? Nós estamos a assumir que há ali um cenário em que, para garantir uma preservação digital, nós temos que retirar conteúdos de um sistema para o outro. E, portanto, no fundo, isso para ser feito num contexto de arquivística é a transferência dos fundos, não é? Ora bem, no meio digital, nós estamos a falar hoje em dia, há muitos diretores de informática ou responsáveis de áreas de negócio que vão dizer: está bem, eu posso dar estes dados que estão na minha base de dados, mas eu não os vou pagar da minha base de dados, não é? É uma coisa que dizer, levo lá os dossiês, mas eu quero fotocópias. Neste caso, não, vai haver duplicação. Portanto, no próprio interesse do arquivo, diz: então, porque é que eu vou ter um sistema com dados à minha responsabilidade quando no sistema de produção eles continuam a ter os mesmos dados? Então, significa. Mas isso não quer dizer que o arquivo não classifique esse sistema como objeto de arquivo, não é? E não tenha nas suas tabelas de retenção, etc, etc, não é? E que diga, vocês não podem pagar esses dados aí, mesmo que passem 5 ou 7 anos, ou o que é que é. E, portanto, o jogo aqui é um pouco mais complexo desse ponto de vista. Mas quando digo complexo, não é de complexidade gigantesca, é apenas... Aliás, no meu entendimento, fazer o plano de preservação digital, grande parte do problema é identificar isto que eu estou a dizer. E, portanto, o que é que eu quero dizer? Se calhar, em muitos casos, pode haver a boa surpresa de que já poderá ser executada parte do plano de preservação digital com a tecnologia com o que já existe. É simplesmente o trabalho a fazer é trabalho meta.
Portanto, é trabalho de classificação, de metadados. Agora, classificar é de outra maneira, não é? E de perceber. Portanto, alguns desses temas isto já pode acontecer. E, inclusive, até pode acontecer uma outra coisa, que é, vamos imaginar, se para um determinado tipo de utilização há um produto que é muito utilizado em Portugal, seja para o que for, e há muitos municípios a usar aquilo, provavelmente os municípios, juntando-se, poderão fazer alguma força junto do fornecedor para que ele altere algumas funcionalidades nesse software para que ele passe a ter, a que nós chamamos capacidades de preservação digital. E aqui é mesmo o engenheiro que está a dizer isto, ok? Hoje em dia, com a tecnologia que há, é muito fácil, em praticamente todos os sistemas de informação, criar capacidades de preservação digital, desde que elas sejam explícitas, sejam pedidas explicitamente. A questão que está aqui é que os informáticos que fazem esses sistemas não estão virados para aí, não é prioridade para eles. Alguém tem que se explicar o que é que se quer e porquê. E só houver alguma empresa que, numa situação destas, que vos diga que não pode ser feito ou que custa muito dinheiro, é aqui que eu digo, mandem-nos falar comigo que eu explico-lhes como é que se faz. Não é complicado. A tecnologia que é usada hoje em dia. Voltamos aqui a isto. Portanto, isto aqui que eu usei no início, que podia ser para vos assustar, mas não, isto acaba por ter um efeito ao contrário. Isto significa potencialidades, não é dizer confusão. Não, é que hoje em dia eu muito facilmente ponho coisas destas a falar umas com as outras, troco dados de um lado para o outro. Vocês não conseguem imaginar no que a gaiatagem da informática hoje fazem dia, os nossos alunos. Eu até às vezes fazem coisas que eu fico de olhos em bico. A tecnologia hoje em dia é extremamente amigável para estas coisas, para usar. E portanto eu vejo aí todo o potencial disso. Agora, o problema que está aqui é eu penso que tinha aqui uma linha neste palavreado todo, que é, que é esta, como criar linguagem comum e objetivos partilhados. Vamos ver? Portanto, eu tinha aí um ponto sobre isso, não estava esquecido. Aqui passa muito por uma linguagem comum, porque depois os arquivistas chamam-lhe um nome, os advogados chamam outro, os informáticos outro, ninguém sabe, percebe que está a falar da mesma coisa. Está bem? Portanto, aí é onde eu acho que a BAD pode fazer um bom trabalho, não é? Porque a BAD é o stakeholder, isto é, os, os, os informáticos não vão ser proativos nisto, não é? Eles dizem, pá, se alguém me obrigar a fazer qualquer coisa, eu faço, mas por minha iniciativa eu não o vou fazer. Os advogados também não é? Já têm duas cabeças. Portanto, tem que ser o token de alguém, não é? Mas por sua vez não pode fazer sozinho. E por sua vez também não é preciso chegar ao prédio do Presidente da Câmara e dizer eu preciso de 500 mil euros para comprar um sistema de preservação digital. Vão descobrir que se calhar não é preciso. Está bem? Mas pronto, cada caso tem que ser visto com cuidado. Então, o importante nisto tudo é arregaçar as mangas e começar por ver realmente o que é isto da preservação digital e o que é que podemos fazer em conjunto. Eu lanço mais uma vez o desafio. Temos muita gente entre nós, só não temos é ninguém com vontade de conversar, pelos vistos. Não é? Também temos. Toda a gente que está aqui trabalhou, não é? Todo o dia inteiro, espero eu, penso sim. É de imaginar que. Olá, Alexandra. Olá, boa noite a todos. Ah, Meu nome é Isabel Campaniço. Trabalho no município do interior e isto parece muito complexo de aplicar, sobretudo quando ainda não há sensibilidade, quer de informáticos, quer de arquivistas. Aliás, estamos todos com muito medo, porque achamos que ninguém consegue resolver isto, nem os informáticos, nem nós, e ainda não percebemos qual é a função que nós temos, cada um, dentro da equipa. Precisamos de tomar esta consciência e isso vai ser mais difícil. Mas os problemas acho que se vão sobrepor e mais cedo ou mais tarde vamos todos ter problemas, porque todos temos diferentes bases de dados de diferentes anos sobre o mesmo assunto e vamos precisar de ir buscar informação e mais cedo ou mais tarde vamos ter que reaver essa informação e vão-nos exigir isso, quer arquivistas, quer informáticos. Portanto, isso é um problema que se vai pôr. Mesmo, não é só a lei que nos vai impor, façam um plano de preservação digital, mas é a realidade que se vai impor e nós vamos ter que resolver os problemas e temos que dar informação aos municípios e temos que ter informação disponível internamente para podermos avançar nas nossas funções. O que me parece é que isto é tudo muito complicado
existem aqui muitas normas. Como digo, as equipas ainda não estão criadas nem têm consciência desta nova realidade e acho que vai passar sobretudo por nós adquirirmos serviços a entidades externas, porque também as equipas são muito pequenas, não existem informáticos, não existem muitos arquivistas sensibilizados para esta questão. Portanto, penso que se calhar o que vai acontecer em muitas das situações é termos que adquirir serviços nesta área, porque dificilmente acho que alguma Câmara do país vai ter internamente esta capacidade e esta maturidade para enfrentar estes desafios e saber responder de forma capacitada a esta nova realidade. Manuel, se me permite, eu acho que isso é óbvio, não é? Sempre temos uma especialização e desde que haja massa crítica para prestar apoio, mas eu gostava de vos deixar um alerta sobre isso. Tenham muito cuidado. Eu tenho o pressentimento que neste tema em especial, muito facilmente vai aparecer aí muita chamada banha da cobra. Porque há uma vertente de abordagem a este problema que é muito óbvio, muito trivial, e que por coincidência custa dinheiro, não é? E depois há outro que eu vos tentei explicar. Portanto, outra vez voltando ao boneco, não é? Portanto, aqui, uma coisa é fazer isto. Isto realmente aqui, eu acho que é muito é um potencial importante para trabalho de consultoria. Eu até tenho incentivado pessoas, olha, especializa-te nisto, porque vai haver muito trabalho, ajuda. Mas depois, mas para fazer isto, mas para fazer bem feito e depois recomendar até o plano de ação, aí é que eu acho que eu não confiava na consultoria. Eu acho que tem que ser parte deste trabalho, de fazer o plano de preservação, é educar a própria organização. Depois tem que ser a organização a tomar as decisões. E tecnicamente, tecnologicamente, todas as organizações têm a sua cultura, a sua forma de funcionar, e algumas delas, eu volto a dizer o que já disse 2 ou 3 vezes. Um plano de preservação digital bem feito, no âmbito do paperware, não é, de trabalho, poderá vir a resultar em conclusões de que aquilo que é preciso fazer numa Câmara Municipal para acautelar a preservação digital, em muitas áreas, até já está a ser feito se as pessoas tenham consciência disso. É só ganhar consciência disso. Ou então, em alguns casos, é só ajustar pequenas coisas. Ter consciência de que, olha, ali uma coisa que é preciso ter cuidado com ela, de uma determinada maneira. E isso muitas vezes não custa dinheiro, ou custa muito pouco dinheiro. O que eu suspeito é que, pronto, nestes mundos das consultorias, toda a gente vai dizer agora vocês vão ter que comprar não sei quem, né? E depois lá vem mais uma coisa complicada desnecessariamente. Não é? Portanto, eu acho que é aqui que eu acho que a BAD tem um papel especial, né? Nestes alertas, nestas coisas. Agora, dito isto desta maneira, também é preciso ter cuidado porque, de repente, facilmente começa a haver aqui múltiplos conflitos, não é? Conflitos de interesse, e portanto vamos ter aqui umas situações complicadas. Mas era isso que eu vos queria deixar como conforto. Portanto, isto é complicado, mas não é complexo, está bem? Portanto, é complicado, mas não Então é temos assim tão... que descomplexificar e temos que É, esclarecer, ficar melhor é, esclarecidos e que se calhar é. até podemos fazer isto nas nossas casas. É aí que eu digo, se precisarem de ajuda, digam-me que eu ajudo, está bem? Porque Ok, então, obrigada. o que eu adoro é quando há informáticos que começam a ter conversas esquisitas e eu digo logo, é pá, para aí o baile e vamos lá falar como deve ser. Eu tenho uma história muito engraçada que eu vos quero contar, né? Quando era diretor de informática da Biblioteca Nacional, normalmente não se esperava que o diretor de informática da Biblioteca Nacional fosse um professor de informática, não é? Eu tive uma vez uma cena com um desses famosos consultores, porque na altura era o Plano Operacional da Cultura, né? O Alexandre e o Pedro devem se lembrar, havia muito dinheiro a circular, e há uma entidade em Portugal, que agora obviamente não vou referir quem é, que tinha posto um projeto no Programa Operacional da Cultura para muitos milhões de euros para fazer umas coisas malucas, e que ele deu um parecer negativo e o consultor teve a desfaçatez de me entrar pelo gabinete a pedir-me satisfações, não é? Porque era informático. Portanto, eu abri a minha carteira e mostrei-lhe o cartão de professor do técnico e disse, desculpe lá, você comigo não fala assim, e depois, pronto, ele saiu envergonhado. Então está muita gente assim, porque realmente há muita gente a vender banha da cobra. E alguns até vendem banha da cobra sem saber que estão a vender banha da cobra, bem intencionados. Porque isto, como é um problema complicado, é complicado para toda a gente. E, portanto, qualquer pessoa que aprende um bocadinho sobre ele já pensa que sabe muito. E eu volto outra vez a dizer, é complicado, mas não é complexo. Tá bem?
Isto discute-se. Portanto, eu sugeria que. Quando é que é a próxima conferência da BAD? Que eu já estou perdido. Pronto, pá, devia ser um foco especial, ter um dia inteiro a discutir estas coisas, ou qualquer coisa deste género. É preciso muita educação. E não é rocket science, como nós costumamos dizer em engenharia. Não é rocket science. É mais simples do que se pensa. Não é? Eu diria que um dos caminhos até poderia ser passarmos das tertúlias para uns workshops mais práticos. Sim. Começar a fazer em conjunto quais são as perguntas que têm que se colocar, e sim, começar a ver caminho. Começarmos a fazer um caminho orientado. Precisamos é do orientador. Aqui não é orientadores, a questão é o trabalho da comunidade, porque isto tem que ser o bico, tem que ser. Eu sei o que estás a dizer, Isto era um Alexandre, mas eu estou convite. disponível, pá, eu estou disponível. Sempre quiseres convidar para coisas destas, eu estou cá. Eu não tenho a capacidade para puxar carroça neste momento, porque eu tenho muitas responsabilidades e muita coisa. Mas estou sempre disponível para ajudar no que for preciso, não é? Sim, e trazer, talvez a melhor forma de tudo isto seria começarmos a ver o lado prático. Como é que conseguimos iniciar o processo? Porque se conseguirmos em conjunto, as mãos na massa, pode ser que esta complicação, que nos parece também muito complexa, se consiga começar. E Por exemplo, quando eu os comecei. caminhos se iniciam, depois é andar. Eu comecei este trabalho no técnico, como eu disse, recrutei uma aluna de mestrado e é só este ano que começamos agora, mas foi inclusive o meu colega, que é o diretor de informática do técnico, o, ele há uns anos, há 2 anos, eu convidei-o para olhar para o e-archiving, para me ajudar, e ele aprendeu. Está a ver? Portanto, e neste momento, o diretor de informática do técnico, que é engenheiro informático e é professor de informática, já sabe disto, tanto sabe isto que eu estou a dizer, está a ver? Estão a ver? Portanto, e foi ele mesmo que me disse: epá, então não arranjas aí um aluno de mestrado para aplicar isto no técnico, portanto é o que nós vamos fazer agora. Portanto, isso poderá vir a ser um caso de estudo interessante, e depois partilhamos. E depois a Ana Rigueiro apareceu e disse: então, mas eu aqui na reitoria tenho o mesmo problema, até porque ela está a fazer doutoramento, também lhe interessa perceber isso desse ponto de vista. E, portanto, nós estamos no terreno, não é? E, portanto, e tudo isso nós vamos partilhar. Claro que o contexto das câmaras municipais é diferente. Por exemplo, aqui no técnico, como eu disse, o problema da governação está resolvido, não é? Foi o diretor de informática que veio ter comigo e disse: vá, vamos lá fazer isso. E agora temos que coordenar com o arquivo do técnico, portanto a aluna ainda está a aprender, portanto ainda estamos na fase zero, ainda estamos aqui antes, não é? Ainda estamos ali antes do nível 1, mas daqui lá para setembro, eu espero durante 3 ou 4 ou 5 meses apareça qualquer coisa que não vai ser nada de ferramentas, software, nada, é simplesmente métodos, processos, conceitos, não é? Dizer, olha, é assim que estas coisas devem fazer. E, portanto, depois partilhamos isso convosco. Agora, quando é que é o próximo Congresso da BAT? Que estou completamente perdido, desculpa lá. Alguém tem Já vamos memória? para o ano. É para o Hã? ano. É para o É ano, para não o é? ano. Este ano não há Então, pronto, congresso, é tá. para o ano. Tá. Daqui a um ano estamos a falar nisso, estamos a preparar qualquer coisa para isso. Não, não, nós temos uma tertúlia, temos mais 2 tertúlias este ano e queremos fazer provavelmente mais alguma coisa. E a Isabel Salvado deixava a sugestão que tal fazer workshops com os informáticos municipais a colaborar. É uma forma de É, envolvimento. é. Claro que é, claro que é. Até porque os informáticos municipais, neste momento, também estão sob grande pressão pelo lado da cibersegurança. E, portanto, se isto for vendido nas câmaras municipais como um problema de segurança de informação, não é ciber, mas é de segurança de informação, o tal jogo das sinergias poderá ajudar aqui. Embora isto não é cibersegurança, volto a dizer, não é? Mas a ISO 27000 começa a ser uma preocupação e muitos diretores de câmaras municipais de informáticas começam a olhar para isso como sendo algo que deviam considerar. Portanto, aí poderá ser um momento interessante para dizer, então já agora está na altura de juntar também isto, não é? Eu não sei se posso dar aí uma pequena nota em relação aos desafios que a Alexandra há bocadinho colocava e àquilo que estava aqui a ser discutido. Posso roubar-vos aí uns minutos? Ah, Pensa, pensa, tu és Rafa. membro da BAT com as cotas em dia, não é? Tenho. És autorizado a Ahm, falar.
Ok. Não, a propósito e também da intervenção de Isabel, quer dizer, o que é que pode ser feito, e o que é que pode ser feito para iniciar. Desde lá, uma das sugestões que tem feito, nomeadamente junto de redes de arquivos que estão a trabalhar no âmbito das CIM, uma parte delas, um, o que tem sugerido é que, portanto, as várias entidades se possam congregar, os vários representantes possam trabalhar conjuntamente com levantamentos faseados. Isto é fatiar um bocado o elefante. Ou seja, vamos à primeira etapa de identificação dos sistemas de informação em termos organizacionais e vamos ver efetivamente o que é que um levantamento desse tipo em termos organizacionais dá e trabalhar em conjunto, ver a que pontos é que se chegou, que dúvidas é que existem, fazer interação também com a DigiLab em cada etapa e em cada produto, ir construindo em cima, digamos assim, ou seja, a primeira etapa de identificação de sistemas, questões é que são levantadas, o tal aspecto prático que falava há bocado, Alexandre. E portanto ir dirimindo, digamos assim, as questões e perceber que não é tão difícil quanto isso, e sabendo nós que, teoricamente, digamos assim, as organizações e as organizações municipais também têm de ter essa identificação dos sistemas que têm ativos, onde gera informação, têm que ter esse trabalho realizado por vários fatores, inclusive os de segurança da informação, mas também por outros, e no caso da ACE até há mesmo uma RCM muito clara nesse âmbito. Depois passar à segunda etapa, que vai cruzar os sistemas de informação com a tabela de seleção ou vice-versa e verificar onde é que há informação com prazos superiores a 7 anos ou a informação de conservação permanente e fazer também um trabalho aí conjunto, sendo que aí em cada trabalho conjunto que vai sendo feito, e sucessivamente, eu não estou agora aqui a enumerar as etapas todas, mas nesse trabalho conjunto que se vai fazendo, por exemplo, ao nível de uma CIM, vão-se também identificando os problemas vários, incluindo aqueles que decorrem de determinados sistemas de informação e do modo como uma organização de informação é feita ou não é feita e deveria de ser, e deveria de o ser. E aqui também vai conectar com outra coisa que a Alexandra há bocadinho falava, que era o facto das empresas, os requisitos, digamos assim, que nós necessitamos de colocar para lá das empresas de software, para que possam ter os seus sistemas a funcionar para implementar, para se implementar facilmente a preservação digital e, por exemplo, conectar também facilmente com repositórios modelo OAIs a informação. E nós sabemos que algumas das empresas não estão a desenvolver tão rapidamente quanto necessário aquilo que é preciso a esse nível e não estão com um nível de interação para este tipo de problema ou de sensibilidade para este tipo de problema quanto nós gostaríamos. Veja-se o exemplo do evento que o José Borbinha e o eArchiving fez em fevereiro no técnico, onde eu esperava pessoalmente uma presença muito maior da parte das empresas. Nós também realizamos um evento ano passado com empresas, apesar de tudo, com alguns resultados, mas é preciso continuar, digamos, em cima deles, entre aspas, ou sem elas, para que eles também possam dar um salto do ponto de vista de respostas, para permitir depois a implementação da preservação digital. Enfim, é só um comentário inicial para eventualmente poder ajudar aqui a relançar algum Aproveitando o que tu comentário disseste, adicional. aproveitando isto, porque acho que é importante, e realmente uma boa parte das empresas que nós contactamos para esse evento, na verdade, como são tecnológicos, muitos deram uma resposta, que é dizer, mas isso tem pouco interesse para nós. E o que é que isto quer dizer? Que tecnologicamente, realmente, o problema não é complicado e eles percebem isso. Inclusive, houve um par de empresas que me disseram, mas isso não é problema, isso estás para aí a dizer não é problema. E depois, por outro lado, eles não veem negócio, estás a ver? E, portanto, mas na verdade eles reconhecem isso tecnologicamente não é problema. Portanto, não é problema para a tecnologia, porque isto tem a ver é como é que os sistemas estão a ser usados, como é que a informação está a ser gerida. E, portanto, voltando a dizer outra vez, a repetir, grande parte das coisas que foram feitas por causa do RGPD, que obrigaram a construção de catálogos, de identificar coisas nos sistemas de informação, e agora a leva que vem aí com a ISO 27001, eu diria 90% do trabalho vai ser feito nesse contexto. Portanto, 90% do que é preciso para o plano de preservação digital vai ser feito nesse contexto.
Depois é só preciso ter cuidado ali com as questões digamos, dos requisitos propriamente de arquivo, não é? Mas aquilo que é operacional, aquilo que é o chamado arquivo intermédio, etc., isto vai estar contemplado nisso tudo. Portanto, eu já vou fazer esse trabalho. Daí a ideia de um plano integrado no Provavelmente sistema integrado. tu com essa afirmação estás a dar aqui uma dica muito boa e até uma sugestão para um dos próximos encontros. Não sei como é que a coordenação do ICTAM está a pensar os próximos encontros, mas quando tu dizes é possível vender a questão da preservação digital associando-a ao RGPD, à ISO 27001 e às normas de segurança, e acho que é isso que estás a dizer-nos aqui também um bocadinho hoje. Quando tu dizes isso, provavelmente isso pode dar aqui o toque para nós podermos, e o que estamos poder, desenvolver uma das próximas iniciativas das Tutulis que está a pensar, trazendo atores dessas áreas e também da área da gestão da informação, para dizer assim, ok, vamos lá meter isto tudo sobre a mesa para se perceber o que é que a coisa se pode potenciar. Mas enfim, fica aqui a ideia unicamente. Não, é tal e qual, sim, sim. É. Olha, Isto já são quase 10h30. Pouco a pouco as pessoas têm vindo a abandonar a sala. Correr o risco de em breve ficarmos a conversar 2 ou 3. Eu diria, tenho uma última oportunidade de fazer Ainda cá perguntas. estou. Ainda cá há gente. Ainda há cá, gente. tem muita gente. Era a Eu estou Maria aqui a contar Mendes, 50 pessoas. sim. Certamente interveio para dizer mais alguma coisa, para além de dizer ainda cá estou. Ah, não, estou mais ouvindo, estou aqui a ajudar um filho mais novo a fazer ainda os trabalhos de casa, que eu vim de uma reunião, não cheguei logo de início, mas eu geralmente costumo intervir. Mas hoje estou um bocado mais na retranha, estou mais assim. Pronto, estou aqui a ajudar o pequenito, com uma história ainda. Olá, está a ver? Já devia estar na cama, mas estou sempre à espera da mãe. Que bom, reunião de família. Eu quero sempre a mamãe. Pronto. Mas eu vou ouvindo. Eu costumo comentar, vocês sabem que sim, eu costumo, mas pronto, hoje estou um bocadinho mais. Boa noite. Não sei se me estão a ouvir. Sim, sim. Portanto, eu sou Rosário Martins, trabalho no arquivo da Câmara Municipal de Évora e faço parte da rede de arquivos do Alentejo Central. Portanto, o que é que nós temos estado muito preocupados, como todos, com esta questão da implementação do plano e resolvemos agora, na próxima terça-feira, irmos fazer uma reunião em que vamos estar presentes todos os arquivos da rede. Para quê? Para começarmos a ver o que é que havíamos de fazer. E estamos a tentar seguir um documento que encontramos no site da DG Lab. Com certeza conhecem, já se calhar tiveram a oportunidade de ver, e o que é que eu agora queria perguntar? Se efetivamente devemos seguir aquelas indicações que o plano apresenta, embora agora tenha sido muito útil esta apresentação que o professor fez e que podemos aqui efetivamente já analisar outras questões, ou pelo menos ver de outra forma. Acontece que eu já tive a oportunidade de falar com o chefe da informática e o que é que ele me diz? Você tem que me dizer o que é que quer exatamente, quando eu não sei o que é que quero, que a verdade é essa, porque eu não posso mandar os informáticos todos. Para mandarem qual é que eu mando para a reunião? Porque cada um está a debruçar-se sobre um determinado sistema, porque temos vários a funcionar. Agora, peço ajuda a todos, qual é o melhor caminho para nós termos efetivamente um informático disponível para nos ajudar nesta tarefa, para estar presente nas reuniões e pronto, e começar, já percebi que vamos ter que começar aqui por estas linhas que o professor citou, conhecer o problema, atacar o problema, pronto, seguindo estes, mas penso que se calhar o facto de seguirmos também aquele exemplo, digamos assim, que está disponível no site da DG Lab, se calhar também será uma boa ideia, não?
embora eu agradeça muito a sugestão que a colega Isabel fez, em relação a fazermos workshops sobre esta matéria, porque vai ser mais que útil. Obrigada. Obrigada, Rosário. E eu chamo à pedra, obviamente, o Pedro. Acho que a pergunta foi endereçada para o Zé, não foi? Foi para os dois. Doutor, Posso dar uma dica? Eu Posso falo a dar uma seguir, eu dica? falo a seguir, eu falo a seguir. Eu posso dar uma dica aí. No encontro que nós fizemos em fevereiro, deixa-me explicar-vos. Um dos casos que nós tivemos foi o Hospital de São João do Porto. E, obviamente, esteve a responsável do arquivo, não é? E a responsável do arquivo, para nossa grande surpresa e felicidade, viajou do Porto para Lisboa acompanhada pelo diretor de informática. Foi ele que fez questão de ir com ela. Até porque ele tinha sido nomeado há pouco tempo e ele disse: Eu já percebi que isso é uma coisa importante aqui no hospital e eu quero perceber melhor do que é que vocês estão para aí falar. E, portanto, o que é que isto quer dizer? Pronto, que nós não podemos obrigar as pessoas às coisas, não é? Portanto, olha, nesse caso, o que é que acontece? Em muitas câmaras municipais, na verdade, a gestão da informática também é feita mais no sentido de apagar fogos, não é? Os desgraçados andam sempre a correr, não chegam para as encomendas. Portanto, isto é, num serviço, numa organização com uma dimensão razoável, e eu imagino que a Câmara de Évora deve ser um caso desses, o Departamento de Informática devia ter lá uma coisa qualquer, uma secretária, com uma cadeira, onde alguém se sentava de vez em quando, quer dizer, isto é a pessoa que vai a todos estes casos, sempre, portanto, isto é, sempre que alguém nos diz há aqui qualquer coisa que é preciso a informática estar envolvida, temos uma pessoa que é especializada nisso. É uma função. Porque é uma pessoa que conhece o que é a informática, como é que funciona, e que depois estas coisas de se falar com não informáticos, né? De se falar com, como eu costumo dizer aos meus alunos de informática, os seres humanos normais, porque vocês são bichos, é o que eu digo aos informáticos. Portanto, aprender, portanto, falar com um economista, falar com um advogado, falar com um arquivista, isto também se aprende nas boas escolas. Eu ensino isso aos meus alunos. Dou uma cadeira no técnico, aos alunos de licenciatura, explicar. Isto chama-se engenharia de requisitos. E, portanto, é uma competência que se adquire na informática. Agora, o problema é que eles não chegam para as encomendas, coitados, também, não é? E, portanto, quem tem coisas destas normalmente são as organizações mais luxuosas, não é? Claro que nós chegamos aos bancos e isto existe. Portanto, nas áreas de informática, até muitas vezes até são de uma forma muito sofisticada, chamam-lhe arquitetura empresarial, que é isto feito com esteroides, não é? Portanto, eu na licenciatura ensino engenharia de requisitos e no mestrado e doutoramento, isto para nós é arquitetura empresarial. E, portanto, é aqui um problema complicado, que é um problema de gestão e de governação. Portanto, não há mesmo recursos. Portanto, digamos, de outra maneira, então, para a colega Débora. Portanto, a solução é muito simples. É, um dia põe uma coisinha no café do diretor de informática e ele, sem dar por ele, aparece numa dessas reuniões e leva com a missa em cima, que é a única forma. Depende muito da cultura local. Depende muito da cultura local da coisa. Tá bem? Por exemplo, porque é que a Câmara da Amadora decidiu ter certificação ISO 27001, não é? Porque estava lá um informático, que eu acho que até já tinha passado por outros sítios, e disse, então porque é que não medo de fazer isso aqui também? Fiz numa empresa, faço aqui também, não é? E, portanto, teve um bocado com estas coisas. Agora, a verdade, por exemplo, eu, como vos disse, estou a trabalhar na área de cibersegurança, é um pouco dramático a pressão com que nas câmaras municipais as pessoas andam ao nível da tecnologia. Portanto, a pressão é tão grande, tão grande, tão grande, que os coitados não têm o mesmo pano para subir. A parte boa disto tudo é eu voltar a dizer pela quarta ou quinta vez. Isto, depois de bem analisado e explicado, acaba por não ser complicado para a informática. Portanto, é mais consciência de coisas do que termos que fazer coisas. Está a ver? E aí é que eu fico com medo de repente, este processo de explotar com bola de neve, com consultores, eu não diria pouco escrupulosos, nem sequer é o caso, pronto, não devidamente formados, que começam a tentar vender e promover soluções que, na maior parte das vezes, custam dinheiro, e realmente isso é um problema, e que depois não resolvem completamente o problema, nem são a solução para o problema em muitos dos casos. Em alguns casos são, obviamente. Tá bem? Portanto, é aí que foi respondendo à primeira pergunta da Alexandra. Portanto, a iniciativa e archiving ajuda nestas situações é que é preciso gastar dinheiro. Olha, é preciso mesmo. Portanto, é aquelas soluções de transferência de fundos. Quando há uma solução de transferência
Quando há um problema, uma situação em que a solução tem que ser transferência de fundos, pronto, aí temos que abrir os cordões à bolsa, que é preciso construir prateleiras digitais. Mas em muitos casos isso não é necessário. Tá? Isso pode não ser necessário. Pronto, agora, cada caso é um caso. Então, já que a Alexandra há bocadinho lançou o rap, só uns comentários adicionais. Eu não tenho dúvidas que, no contexto nacional, a melhor opção é, obviamente, seguir aquilo que são as recomendações para a elaboração de planos de preservação digital da parte do organismo de coordenação, isto é, a DGLA, há um documento atualizado de 2019. Há umas atualizações que ainda poderiam ser colocadas em cima, digamos assim, do documento, mas está lá a base essencial. Comparem-nas com outros documentos deste tipo e verão que efetivamente o essencial está lá. Não quer dizer que, logicamente, eu não posso evoluir para algo ainda melhorado, e existe essa intenção da parte do organismo de coordenação, mas seguir esse documento ela é uma boa boia, digamos assim, para quem quer navegar em águas em que tem medo de algum modo, em algum momento, poder beber uns pirulitos, entre aspas. Agora, é verdade também que para se avançar do ponto de vista organizacional, neste momento as coisas estão colocadas, como sabem, do ponto de vista de uma obrigatoriedade, do ponto de vista legal, mas há a questão de qual é o momento em que alguém vai estar sensível para o problema, qual é o momento em que vai haver uma decisão nesse sentido, e de facto o Zé Borbinha trouxe aqui algumas das questões que apontam para a sobrecarga também do ponto de vista da informática municipal no contexto atual. Agora, o que eu vos posso dizer é o seguinte: sempre que é possível um trabalho conjunto, quer das unidades produtoras de informação, quer dos profissionais de informação ao nível municipal, quer dos informáticos, com equipas mistas para etapa a etapa se fazer o trabalho de construção do plano de preservação digital de acordo com esta metodologia, a verdade é que surgem resultados muito interessantes. Eu tive, talvez o que há um ano, ou um bocadinho mais talvez, já não sei, numa Câmara Municipal da Grande Lisboa, da Margem Sul, onde estavam todos estes atores à mesma mesa, todos eles empenhados na elaboração do plano de preservação digital, todos eles preocupados com a preservação digital. Agora, como é que se chega a esse ponto? Essa é a questão. Pegar nesses exemplos, trazê-los para eventos deste tipo, replicar essa sensibilização também e trazer o tipo de atores, nomeadamente da área informática, para se perceber exatamente qual é o problema que é preciso resolver, que é preciso considerar, o que é que está em risco, digamos assim, se não fizermos esse trabalho. Exatamente respondendo à pergunta: o que é que se quer? O que é que se pretende com isto? Não é ter um papel, entre aspas, não é? Quer-se muito mais do que isso. Quer-se efetivamente que sejam definidas estrategicamente, é o que está em jogo, estrategicamente as grandes opções do ponto de vista de preservação digital e sejam implementadas para garantir o acesso à informação no longo prazo. Isso é que realmente é relevante e é preciso explicar quais são os riscos se não se fizer trabalho deste tipo. O Zé, entretanto, caiu, é isso? Ah, não, está aí, já está. Não, Estou não, aqui. não. Está aí, ok. Não, Mas não, foi uma alteração aí, foi uma alteração. Portanto, enfim, foi apenas um comentário adicional. Provavelmente o cansaço do dia já, ou melhor, a hora em que estamos e o cansaço em que já possamos estar, já não dá um discurso totalmente consequência, mas acho que um dos aspectos que era importante dizer aqui passava por isto, por esta mensagem. A Maria Mendes colocou a mão no ar. Sim, sim, foi o seguinte, eu ouvi a doutora que esteve a falar antes deste senhor, deste doutor, a comentar a parte da cibersegurança. Vocês estão preocupados então com essa parte, sobremaneira, digamos assim, não? Também, na questão da preservação das informações. É assim, eu sou jornalista de formação, o meu marido é formador de cibersegurança, com especialização por universidades americanas. Portanto, se acharem que podem ouvir algum conselho da parte dele, disponham, eu estou aqui. Ele mora comigo, é meu marido. Ele é formador de cibersegurança também, e também é formador de marketing digital. Não sei até que ponto poderá ser-vos útil.
É uma pessoa com um discurso Tentei bastante explicar, fluente o que eu tentei e explicar ótimo. sobre isso, e aí poderá ser interessante as conversas, boa parte dos esforços que em muitas câmaras, em muitas organizações em geral, são postos em prática para responder às perguntas exigidas pelos sistemas de gestão de segurança de informação, e aqui é mais ISO 27000, são coincidentes com os mesmos da preservação digital. A cibersegurança depois é um acrescento a isso. Portanto, estamos a falar de três conceitos diferentes. Cibersegurança, gestão de informação, não são a mesma coisa. Segurança de informação e, neste caso, preservação. Portanto, os três têm em comum diferentes aspectos de segurança e os três têm uma grande sobreposição. E já agora podemos trazer o outro quarto, que é a privacidade. Portanto, estamos a falar de quatro sistemas de gestão, não é? Quatro coisas, que Sim, cada porque um há deles tem especialistas de cada área, guidelines, sistemas de digamos. gestão, portanto, digamos, numa organização que nós dizemos madura, quando dizemos madura é que tem métodos para gestão de forma estruturada, estas coisas podem ser abocanhadas, ainda de forma coordenada, todas, digamos, no mesmo processo com um sistema integrado que faz baixar bastante os custos. Portanto, faz baixar os custos e aumenta a eficiência de toda a coisa, não é? É isso que significa. Mas não é um problema específico de cibersegurança. Mas pode ser uma das armadilhas a colocar aos diretores de informática para lhes dizer isto tem a ver com segurança de informação e você já tem isto no seu caderno, na sua lista de compras, portanto veja lá. Portanto, e depois eles sentarem à mesa, pronto, já morderam o isco, e depois eles próprios vão descobrir que afinal não é assim tão complicado. Mas pronto, é isso. São 22h44, quase 11 horas, está toda a gente com ar muito cansado. Eu vou encerrar esta tertúlia, agradecendo especialmente a participação do professor Borbinha. Espero que todos se sintam um pouco como eu, muito mais esclarecida. Tenhamos todos em conjunto dado mais alguns passos e, naturalmente, precisamos e continuaremos a precisar de orientação para percorrermos um caminho que é inevitável. É inevitável e não tem que ser traçado de forma isolada. Temos muito em conjunto e não podemos esquecer, temos uma coisa básica. Trabalhamos nas mesmas áreas, há uma portaria comum para todas as autarquias, fazem a mesma coisa, os sistemas, em muitos casos, são comuns e tudo isto são vantagens. Vantagens que têm que ser utilizadas e têm que ser criadas sinergias. Muito obrigada a todos mais uma vez e deixava a última palavra para o professor Barbinha. Disse tantas palavras hoje, eu confesso, mas é óbvio. Só despediste com carinho, costumas Só despedir. dizer, é um prazer sempre, e já sabem, estou sempre disponível para estas coisas e é sempre um prazer, portanto, eu considero-me parte da família, não é? Como volto a dizer. Já tive em muitos congressos da BAD, falhei os últimos dois, mas não foi por culpa minha, razões de agenda, portanto, sou da família, e portanto é sempre bom estar com a família, não é? Com os amigos. É um prazer, muito obrigado. Um abraço.